Muito bem. Vamos começar a nossa segunda aula sobre a poesia japonesa. Sob a influência de um pensamento religioso sincrético, em que o animismo shintoísta convive com a doutrina budista do mundo como ilusão e sofrimento, Basho fez do haikai um severo exercício espiritual, quase uma ascese, né, escreve Paulo Franchetti. A obra capital de Basho, continua o autor, foi a elevação do haikai ao estatuto de um mishi, um do, isto é, um caminho de vida, uma forma de ver e viver o mundo. O que isso significa? Há várias formas de se vivenciar a experiência zen budista. Nos mosteiros japoneses, o exercício mais frequente é a meditação sentada na postura de lótus, com a coluna ereta, em que os monges controlam a respiração e olham para um ponto fixo, buscando um vazio interior, em que o fluxo de pensamentos cessa. E, a partir daí, se obtém uma experiência de paz que, no seu limite, leva à iluminação, o satori. No entanto, poucas pessoas têm disposição para ficarem alguns minutos ou mesmo horas sentados na posição de lótus, olhando para um ponto fixo na parede. Para os impacientes, há outras formas de meditação em movimento. Por exemplo, a arte da espada, o kenjutsu ou o kendo, a arte do arco e flecha, né, o kyudo, a arte da pintura, o sumie, o exercício da caligrafia, o shodo, a cerimônia do chá, chá no yu, os arranjos florais, né, o ikebana, e várias outras artes que foram inspiradas pelo Zen budismo e que têm o mesmo objetivo de se chegar a este silêncio interior. Se antes de Basho, a poesia do tipo Renga no Haikai, o poema coletivo, era um passatempo de corte e depois um divertimento popular, com Basho, o haikai torna-se um caminho espiritual. A partir do estabelecimento da Shomon, a escola de Basho, prossegue Franchetti, o haikai passa a ser um equivalente do Shado, o caminho do chá, enquanto forma iniciática de disciplina e de exercício espiritual. Fecha aspas. Basho não rompe com a tradição, nem cria novas formas poéticas. Ele próprio dizia: não sigo o caminho dos antigos, busco o que eles buscaram, mas transforma o sentido do haikai, que deixa de ser um divertimento frívolo para se tornar expressão da mais alta poesia, em que se destacam elementos como a observação rara. Como nesse poema, Chuva de primavera, a água escorre do teto pelo ninho de vespas. A desmesura. O dia em chamas joga no mar o rio Mogami. O humor e a coloquialidade. Pulgas, piolhos. Um cavalo mija do lado do meu travesseiro. A compaixão e a benevolência budistas. Em minha cabana tenho o que oferecer.
pelo menos os mosquitos são pequenos. Esse haikai eu acho divertidíssimo, né? Então, tudo que o anfitrião tem para oferecer aos hóspedes são os pequenos mosquitos. E o profundo sentimento de solidão. Do orvalho, nunca esqueça o branco gosto solitário, verso que tem uma sinestesia, já que ele associa a cor branca a uma sensação gustativa. Mas o que vem a ser exatamente o novo gênero poético, o haikai. Perdão, está tocando aqui o meu celular, eu vou desligar o telefone. Perdão. O Bachô te ligando, Cláudio? Pois é. O baixou aqui, baixou. Né? O Matsu baixou. Pois bem, mas o que vem a ser exatamente o novo gênero poético, o haikai, que Bachô transforma numa arte em que, abre aspas, o pessoal e o impessoal, o alto e o baixo, o elegante e o grotesco, compõem um mesmo mundo, cheio de sentido e de vida. Fecha aspas. O haikai, ou haiku, é o poema breve japonês, composto de 3 versos, de 5, 7 e 5 sílabas, sem rimas ou título, geralmente inserido num diário de viagem, um haibon, ou numa pintura, zenga, escrito no alfabeto de ideogramas, ou kanjis, que representam figuras abreviadas, e em 2 sistemas fonéticos, o hiragana, que registra palavras japonesas que não se utilizam de caracteres chineses, e o katakana, usado para registrar palavras estrangeiras. E desenhado em refinada caligrafia. O haikai não era uma arte exclusivamente verbal, mas uma síntese de texto e visualidade. Os versos são dispostos em 1, 2, 3 ou 4 linhas verticais, segundo as conveniências do quadro em que se inserem, e ou ênfase que o calígrafo quiser dar a uma palavra ou frase. E a leitura é feita na vertical, da direita para a esquerda, ao contrário do que acontece nos idiomas ocidentais. Criação intersemiótica, orientada por princípios de economia construtiva e alta definição de contornos, o haikai é a representação direta do mundo dos fenômenos, em linguagem substantiva e dicção coloquial, ainda que a presença do inusitado, do humor e a própria estrutura da língua japonesa criem sensações de estranheza e imprevisto, como no conhecido poema de Bachô, Velha Lagoa, o sapo salta, o som da água, que o olhar semiótico de Roland Barthes reconheceu como um irônico jogo de imagens entre o maior, a lagoa, e o menor, o sapo. Conforme diz Paulo Leminski, em sua biografia do poeta japonês, o primeiro verso de um haikai expressa, em geral, uma circunstância eterna, absoluta, cósmica, não humana, normalmente uma alusão à estação do ano presente em todo o haikai,
ou seja, o Quigô. Leminski cita como exemplos de Quigô versos como lua de outono, vento de primavera, tempestade de verão, que fazem parte de numerosos poemas do cânone japonês. O segundo verso, segundo Leminski, exprime a ocorrência do evento, o acaso da acontecência, a mudança, a variante, o acidente casual. Por isso, talvez tenha 2 sílabas a mais do que os outros. A terceira linha, por fim, representa o resultado da interação entre a ordem imutável do cosmo e o evento. Resultado distinto da conclusão de um silogismo da lógica grega aristotélica. No poema japonês, prossegue Leminski, não há logo, portanto, nem contudo. As articulações sintáticas são soltas, ambíguas em suas funções lógicas, abertas, plurais. Roland Barthes, por sua vez, observou que no haikai não há descrições, nem definições, elementos básicos na comunicação ocidental. Barthes escreve, sem descrever nem definir, o haikai emagrece até a pura designação. O sentido é apenas um flash, um arranhão de luz. Os 3 versos do haikai, como as 3 varetas de um arranjo floral ou ikebana, estabelecem uma relação entre o céu, ou Shin, o homem, So, e a terra, Gyo. Vale dizer, entre o eterno e o efêmero, resumindo a filosofia zen budista, que enfatiza a interdependência entre todas as coisas do universo e, ao mesmo tempo, a mutabilidade e a impermanência dos fenômenos, regidos pelo tempo cíclico. A representação da impermanência é essencial nas artes tradicionais japonesas, como os arranjos florais, a caligrafia, a pintura, que ressaltam a brevidade da existência humana e das coisas, e a contínua transformação no devir temporal, em que a única realidade é o vazio do estado búdico, ou shunyata, a harmonia que transcende todas as oposições entre sujeito e objeto, interno e externo, efêmero e eterno. Na pintura Sumier, por exemplo, notamos a valorização do espaço vazio, do traço imperfeito, inacabado ou borrado, que coloca em primeiro plano o contorno abreviado das figuras e não os volumes. A tensão entre preciso e impreciso, presença e ausência, concreto e abstrato, real e imaginado, é frequente nesse repertório cultural e deriva das concepções filosóficas do taoísmo chinês, do Tao Te Ching e do I Ching, o livro das mutações, que abordam a perfeição do imperfeito, do inacabado ou desfeito, índices da fugacidade da matéria e do tempo.
a interferência criativa do acaso na elaboração da obra de arte e a ação intuitiva do artista são outros elementos valorizados na arte japonesa, porque remetem à simplicidade, à espontaneidade, à naturalidade, rompendo com as limitações da lógica rotineira e das convenções formais. Um mestre, no sentido japonês da palavra, não é aquele que maneja com habilidade as técnicas de composição poética, de pintura a nanquim ou de luta com a espada, mas sim aquele que, tendo assimilado essas técnicas, superou o mero domínio formal, atingindo a arte sem arte, ou criação natural e sem artifícios, que corresponde ao ideal zen budista de desapego e volta à natureza original da mente, que é o estado de vacuidade, ou shunyata. Muito bem, até aqui nós falamos bastante a respeito do Zen budismo. E o que vem a ser exatamente o Zen? Buda, assim como Sócrates, Jesus Cristo e outros mestres, não deixou nada escrito. Ele reunia seus discípulos, fazia sermões, os discípulos anotavam esses sermões, e esta é a origem dos sutras, que são compilações feitas pelos discípulos de ensinamentos orais. Bem, em uma determinada reunião, Buda não disse nada. Ele pegou uma flor e mostrou aos discípulos. Não disse uma palavra. E ninguém entendeu nada. Apenas Mahakashyapa, que sorriu. Então Buda disse: eu tenho um grande tesouro para oferecer a vocês, mas apenas Mahakashyapa entendeu. Qual era este tesouro? Quando Buda mostra a flor, ele não diz: a flor é branca, a flor é amarela, ela é bonita, ela é feia, é uma flor comum, é uma flor rara. Ele não atribui nenhum juízo de valor ao objeto que ele está apresentando. Ele apenas mostra a flor. Isto é isto. Vejam a flor como ela é, sem nenhum juízo de valor, nenhuma opinião, nenhum conceito que defina esse objeto. Esta é a essência do Zen, olhar diretamente para as coisas, ver como elas são, aceitá-las e não julgá-las. Este princípio do Zen se soma a vários outros conceitos essenciais à filosofia budista, como o da impermanência. Tudo que existe à nossa volta, e nós mesmos, somos temporários. Esse celular, um dia, será descartado, reciclado, jogado na lixeira, ou algo semelhante. Do mesmo modo que o meu corpo, um dia, será cremado, e o próprio planeta Terra, um dia, será incinerado. Então, nada é permanente. Daí a ideia de que o apego a coisas materiais é uma insensatez, já que é um apego a algo que um dia será desfeito, um dia será pó. E quando nós perdermos esse objeto que tanto valorizamos, isso trará sofrimento. O apego traz sofrimento. Aliás, esta é uma das 4 nobres verdades de Buda.
Junto com a ideia de impermanência, vem a de interdependência, ou seja, tudo está relacionado com tudo. Se nós não, né? O Bolsonaro e a turma dele acabam com a floresta amazônica, derrubam tudo, isso vai afetar o clima do planeta. Se cai a Bolsa de Nova York, isso afeta a economia do planeta. Se acontece um tsunami no Japão, isso também vai trazer consequências planetárias. E assim por diante. Todas as coisas estão interrelacionadas. Uma terceira ideia relacionada a essas duas é a da impessoalidade. Essa é, talvez, a ideia mais revolucionária do budismo. Em todas as religiões, existe a ideia de um eu que é eterno. Os hindus vão chamar de Atman ou de Jiva, os cristãos vão chamar de alma, os judeus, os muçulmanos, os iorubás vão utilizar outras palavras, mas todos eles concordam que nós somos uma entidade espiritual, um ser espiritual que é eterno e que esse ser sobrevive à morte do corpo. O budismo é a única religião do mundo, a única filosofia que vai dizer: não existe um eu separado do todo. Ou seja, não existe o Cláudio, nem a Ângela, nem a Rosane, nem o Gustavo, nem ninguém. Todas essas identificações são ilusórias. O que existe é o vazio de Shunyata. Mas esse vazio não é simplesmente o nada, não é ausência. Ele é a plenitude. É aquilo que os hindus definem como Brahman, Sat, Chit, Ananda, sabedoria, eternidade, bem-aventurança. Os chineses vão chamar de Tao, e assim por diante. Traduzir como Deus seria inadequado, porque a ideia ocidental de Deus é de um velho de barbas brancas, muito irascível, muito temperamental, e que está ocupado em controlar o uso do ânus alheio, né? Então, é algo assim muito diferente, né, da ideia de Tao ou de Shunyata. Lao Tse, no Tao Te Ching, diz, né, em outras palavras, que para o Tao, todos os seres são cães de palha destinados ao sacrifício. Ou seja, que para o Tao, pouco importa se eu ganho na loteria, se a Ângela casou, se a Rosane separou, se o Gustavo teve filho, enfim, o Tao não se importa com os nossos destinos individuais. Ao contrário dessa ideia semita de Deus, que distribui prêmios, castigos, que prega o vício, a virtude, o vazio está muito além de tudo isso. E para o budismo, a nossa verdadeira essência, a nossa natureza, é esse vazio. O que nos impede de experimentar o vazio é o ego. O ego é a nossa identificação com um corpo, um gênero, uma orientação sexual, uma nacionalidade, uma filiação partidária ou religiosa, um time de futebol, enfim, tudo aquilo que para nós compõe uma identificação. Se de repente nós pegarmos um caderno e formos anotar tudo aquilo com que nós nos identificamos. O Cláudio Daniel é poeta, é budista, comunista, macumbeiro, isso, aquilo outro. Tudo isso são limitações. Tudo isso define o nosso ego, mas não a nossa realidade última. Muito bem. Então, falamos sobre a impermanência, a interdependência,
a impessoalidade, e outro conceito importante é o da insatisfatoriedade. Ou seja, que tudo aquilo que é material, que causa desejo, causa apego, também causa, no final das contas, uma certa insatisfação. Eu posso amar um determinado trabalho. Ao longo da minha vida, isso aconteceu poucas vezes, talvez umas 2 vezes. Mas, enfim, eu posso amar o meu trabalho. Amanhã eu sou demitido. Eu posso amar uma mulher e amanhã eu não estou mais com ela por qualquer motivo. Eu posso amar um time de futebol e ele perde sucessivos campeonatos. Eu posso amar um partido político, ele perde todas as eleições. Enfim, aquilo que me causava antes prazer pode me causar profundo desprazer. Eu posso ter um apego imenso a potes de doce de leite com ameixa. E realmente eu tenho um apego muito grande, né? Doce de leite com ameixa. Só que teve uma época que eu comia um pote de leite por dia, né? Um copo de doce de leite por dia, né? Estava numa crise brava. Aí eu contraí uma diabetes. Aquilo que antes me causava prazer me trouxe sofrimento. Posso gostar muito de um carro e esse carro é roubado. Posso gostar de uma casa, essa casa pega fogo. Então, tudo aquilo que é material nos traz, em determinado momento, insatisfação ou sofrimento. E essas são as 4 nobres verdades de Buda, né? A primeira é que existe o sofrimento. A segunda, o sofrimento é causado pelo apego. Alguns traduzem como desejo. A terceira nobre verdade é que esse sofrimento pode ter fim. E a quarta verdade é que esse sofrimento chega ao fim se o buscador, né, se o peregrino espiritual, adotar o nobre caminho óctuplo, que é um código moral e espiritual para o nosso autoaprimoramento. Então, em linhas muito breves, esta é a essência do Zen e do budismo, sendo que o Zen é uma escola particular do budismo. Há várias escolas. Existe, por exemplo, a escola Theravada, que é a escola mais antiga de budismo, que se baseia no chamado Códice Pali, ou seja, se baseia na Tripitaka, naqueles 3 cestos com os vários sutras escritos em Pali, que é uma variante do sânscrito e que era a língua que Buda falava. E nesses sutras estão princípios éticos, de lógica, de psicologia, né, de filosofia. E quem segue a escola Theravada, também chamada de Hinayana, ou pequeno veículo, mas essa designação é pejorativa. Quem chamou essa escola de pequeno veículo foi o Mahayana, que chamava a si mesmo de grande veículo. Então, essa definição, né, de grande, pequeno, já é uma atitude não muito budista. Você achar que o seu caminho é melhor do que o caminho do outro. No Theravada, busca-se a iluminação pessoal, o nirvana. Por isso, a escola Mahayana chamou esse grupo de pequeno veículo, porque ele buscava a iluminação pessoal, enquanto Mahayana busca a iluminação de todos os seres vivos. A ideia de compaixão é mais forte no budismo Mahayana, que também tem uma elaboração filosófica maior. E, além dos textos em Pali,
também utiliza textos em sânscrito, que depois foram traduzidos para o chinês, o japonês, o coreano, o tibetano e outras línguas. Dentro do Mahayana, também temos vertentes mais esotéricas, como a escola Shingon, no Japão, e o próprio Vajrayana, o caminho do diamante, que é praticado no Tibete, no Nepal, no Butão, no Sikkim, em algumas partes da Índia, que é um budismo de caráter mais iniciático, mágico, esotérico, né, cerimonial. O próprio budismo Vajrayana é um desdobramento do Mahayana, porque também tem esse mesmo princípio de que o mais importante de tudo é a compaixão e a iluminação de todos os seres. A diferença do Vajrayana, também chamado de Mantrayana, caminho do mantra, é que ele vai utilizar as mandalas, os mantras, os mudras, né, os gestos rituais, vai ter vários elementos esotéricos, mágicos, enfim, é algo muito mais particular e que, inclusive, absorveu muita coisa da antiga religião tibetana, a religião Bon, que era uma religião de cunho mais mágico. Então, essas são as escolas principais do budismo. E dentro do Mahayana, nós temos a escola Zen, que é menos apegada aos sutras. O Zen tem um sutra principal, que é o Sutra do Coração, que estuda basicamente o vazio, que todas as coisas têm a sua natureza no vazio. O Prajnaparamita, né, o Sutra do Coração. Pois bem, e também usa o Sutra do Diamante e alguns outros sutras, mas principalmente o Sutra do Coração. Agora, o budismo Zen, ele despreza a ênfase nos cerimoniais, nos rituais, em toda essa parte mais pomposa, né, que acontece nos templos, e ele é mais focado na meditação sentada, essa meditação silenciosa, que é o Zazen. Enquanto em outros caminhos budistas, você pode utilizar o mantra, a visualização de uma mandala, ou a visualização mental de um determinado Buda, e vários outros métodos. O Zen pratica, sobretudo, a meditação sentada, silenciosa, em busca desse vazio interior. E o Zazen irá influenciar todas as artes tradicionais japonesas. Até aqui, alguma questão ou comentário? Deixa eu ver o que a Ângela escreveu. Exatamente, Ângela. Exatamente isso. É porque, tradicionalmente, você tem o que você explicou aí da natureza, né? A passagem do tempo, as estações do ano, trazendo essa ideia de movimento. Mas o haiku, então, ele lida, é isso que eu quero que você comenta aí com a gente. Ele lida com essa ideia da mobilidade, da imobilidade, e depois o último verso seria aquele verso que vai propor um estranhamento no sentido assim, de sair dessa questão do que é discursivo. É isso que eu queria saber. Você acha que
que o haiku ele tem essa potência, pelo menos o tradicional, assim, de servir assim como se fosse um koan, assim, porque ele não está falando do sapo que salta, né? É claro que ele está vendo aquilo, aprendendo aquilo naturalmente, mas a ideia seria de você esquecer o discurso, de você esquecer a palavra. É isso que eu queria que você comentasse. Assim. Eu gostei muito dessa sua exposição do budismo aí, Hinayana e Mahayana, só para comentar, porque a gente pensa que o budismo é uma coisa só, né? E ele é tão múltiplo, assim, que é difícil assim, fazer essa abordagem, né? Sem dúvida. Então, o haiku, que é a forma correta, inclusive, de se chamar esse gênero poético, o haiku, assim como o koan, ele quebra a lógica aristotélica. Em que sentido? O que vem a ser o koan? Dentro do Zen budismo, nós temos duas escolas principais. A Rinzai, que utiliza o Koto, perdão, a escola Rinzai, que utiliza o Koan, e a escola Soto, que utiliza o Zazen. O Zazen, eu já expliquei, é a meditação sentada. A escola Rinzai prefere usar o Koan. E o que vem a ser o Koan? O mestre chama um discípulo e pergunta: você pode ouvir o som de 2 palmas. Agora me diga, qual é o som de uma única palma? Aí o discípulo vai para o seu quarto, passa a noite em claro, pensando em como ele vai resolver aquele enigma. Aí ele volta e diz para o mestre: o som de uma única palma é a luz do Dharma. Aí o mestre pega um bastão de bambu e dá uma golpeada nas costas do discípulo, para ele aprender a deixar de ser besta. Aí ele volta para o quarto, pensa mais um pouco, e depois ele volta para o mestre e diz: o som de uma única palma é o olhar do Buda. Aí o mestre pega o bambu e dá 2 golpes no discípulo. Aí ele volta para o quarto. E depois de levar vários golpes de bambu do mestre, o discípulo volta para o mestre e fica em absoluto silêncio. Não diz uma palavra. Aí o mestre diz, né? Finalmente você entendeu que o som de uma única palma é o silêncio. Então, o koan serve para quebrar o nosso mecanismo lógico, porque nós herdeiros de Aristóteles, de Descartes, de Karl Marx, de toda a filosofia ocidental, nós temos um imenso fichário, né, no cérebro. E nós utilizamos isso no dia a dia. Eu utilizo, vocês utilizam. É muito difícil jogarmos fora esse fichário. Então, nós definimos tudo e todas as coisas. Se nós conhecemos alguém, nós já fichamos essa pessoa e colocamos no nosso doicode psicológico, né? Tal pessoa é assim, tal pessoa é assado, esse lugar é assim, esse lugar é assado. Nós catalogamos tudo, fichamos tudo. Aí, quando nos perguntarem: você conhece fulano? Conheço aquele sujeito assim, assim, assado, porque eu já fichei o sujeito desse modo. Então, a nossa mente funciona assim, né? Ela é conceitual e ela também utiliza um discurso lógico, até sintático, né? De sujeito, verbo, objeto. Aí vem o Zen e bagunça tudo, e quebra tudo isso, e confunde tudo isso. É difícil jogar fora esse fichário. Aí vem o Zen e quebra tudo isso, como na ocasião em que Buda pega a flor e não diz uma palavra. Ele não conceitua aquela flor. Então, o koan tem essa função de quebrar a nossa lógica habitual
e permitir que nós possamos perceber as coisas tais como elas são. Uma vez, uma jornalista foi entrevistar o Daijo, o abade de um mosteiro zen, que fica em Ibiraçu, no Espírito Santo, o mosteiro da Vargem. Eu estive lá quando jovem, há bastante tempo. Aí a jornalista perguntou para ele: você acredita em milagres? Aí ele respondeu: claro que acredito. Hoje mesmo a Gansa botou um ovo e o Alexandre pisou em cima. Isso é um milagre. Tudo o que acontece à nossa volta pode ser entendido como milagre. E o haiku também quebra com essa lógica habitual. Só que o haiku ele tem uma estrutura muito particular. Então, o primeiro verso, que é o Kigo, ele está relacionado com o céu, está relacionado com aquilo que é eterno e imutável. No caso da poesia japonesa, isso é representado na forma das estações do ano. Mas elas não são temporárias, passageiras? Sim. Porém, elas se repetem ciclicamente. Então, o Kigo é, ao mesmo tempo, algo breve, né? É uma estação do ano, mas também é eterno, já que faz parte do tempo eterno. Já o verso que diz respeito ao ser humano, diz respeito a uma ação. Não existe haikai em que não aconteça alguma coisa. Um haikai é sempre imagético, ele sempre mostra o aqui, agora, a circunstância temporal, no caso, estação do ano, a circunstância espacial, onde acontece a ação, e aquele que executa a ação. E o terceiro verso, que representa a terra, o elemento da estabilidade. Então, nós temos, ao mesmo tempo, aquilo que é eterno, imutável, e aquilo que é temporário e passageiro. E as ações que acontecem entre o céu e a terra. Isso para resumir de um modo bastante sucinto, né, esquemático. Agora, por que esse Kigo é tão importante? Por causa da concepção japonesa de tempo, que é muito semelhante à concepção hindu e à concepção grega, e à concepção maia, e muito diferente da ideia ocidental de tempo. Qual é a nossa ideia ocidental? A ideia de que existe o início, o meio e o fim. A Bíblia começa com o livro do Gênesis e termina com o Apocalipse. E entre o Gênesis e o Apocalipse acontecem todos aqueles episódios bíblicos. Segundo Marx, a história da sociedade humana começa com o comunismo primitivo, depois a escravidão, o despotismo asiático, o feudalismo, o capitalismo, o socialismo, o comunismo e o fim da história. Os liberais pensam a mesma coisa, só que eles colocam o fim da história no capitalismo. Mas tanto liberais quanto marxistas têm essa visão da história como uma linha reta. É a ideia de progresso, de evolução linear. Já na Índia, nós temos a ideia das 4 yugas. A idade do ouro, Satya Yuga, em que os homens, seres humanos, são semelhantes aos deuses. A idade da prata, quando o vício se introduz na sociedade humana. A idade do bronze, quando a virtude e o vício estão em equilíbrio. Você tem 50% de cada um. E a idade do ferro, Kali Yuga, em que o vício
predomina sobre a virtude. O Srimad Bhagavatam, também chamado de Bhagavata Purana, define Kali Yuga como a época em que os seres humanos têm vida curta, pouca memória, pouca inteligência, são azarados e têm uma tendência a enganar os outros. Eu considero uma definição precisa. Dizem que na Idade do Ouro, você ouvia os Vedas uma única vez, memorizava tudo e entendia tudo. Por isso, não era necessário escrever os Vedas. Eles eram comunicados oralmente. O seu guru recitava para você os 4 Vedas e você, na mesma hora, memorizava e entendia tudo aquilo. Aí, depois, na Idade do Ferro, quando os homens são mais burrinhos, foi necessário escrever os Vedas e depois explicar os Vedas. Os maias, os gregos, pensavam a mesma coisa, que o mundo é dividido em 4 idades cíclicas, e também os japoneses. Então, o tempo deixa de ser uma linha reta e passa a ser um círculo em constante movimento. E nesse movimento circular, nós temos as 4 estações: a primavera, verão, outono, inverno. E no Japão, em particular, o inverno é muito gelado, cai neve. O verão é muito quente. E a primavera e o outono são muito definidos, né? São estações muito diferentes entre si. Então, para um japonês, a estação do ano reflete no seu modo de vida. Por exemplo, um camponês não vai semear os campos durante o inverno, porque ele não vai conseguir plantar nada debaixo de neve. Antes do inverno, ele já precisa fazer um estoque de mantimentos nos celeiros, porque quando cai neve, o camponês não vai trabalhar, o pescador não vai sair ao mar com seu barco, né, para tentar pescar debaixo de neve. Isso não dá certo, né? Então, você precisa se preparar para o inverno. Do mesmo modo, se um senhor feudal quer iniciar uma guerra, ele vai escolher uma estação propícia. Ele vai invadir o território inimigo no verão, na primavera, mas não no inverno. Então, a vida cotidiana das pessoas é influenciada pelas 4 estações. Daí que na poesia japonesa, no tanka, no haiku, no teatro no, em outras modalidades poéticas, a referência à estação do ano seja tão importante. Traduz essa ideia cósmica, né, a respeito do tempo. Alguma outra pergunta ou comentário? Só um comentário rápido, Cláudio. Os celtas também acreditavam nessa forma do tempo, só que um tanto espiralado. Era circular e espiralado, tanto que você podia acessar passado, presente e futuro, né? Eu tenho, dessas coisas todas, você tem falado dessa religiosidade do budismo, das suas várias versões, tem muita coisa parecida com a mitologia celta. Não à toa, né? É indo-europeu, eles usam o triskel, que é uma variação da suástica, né? Não a suástica nazista, óbvio, né? Mas do símbolo que gerou. É impressionante isso. Tem um nome isso que eu não me lembro agora, né? Com esses conhecimentos ancestrais, né? Que surgem em igualdade em lugares geográficos e tempos diferentes. É muito legal, muito mesmo. Era isso. Que bacana, Rosane. Depois, se você encontrar algum link a respeito, por favor, publique no nosso grupo de Zap,
que assim todos poderão ler um pouquinho a respeito. Obrigado, Ângela. Eu só não gostei desse envelhecendo. Cada ano eu vou ficando mais jovem. Muito bom. Alguma outra questão? Bem, então vamos voltar ao nosso roteiro. E se vocês quiserem me interromper, né, para perguntar alguma coisa ou comentar, mas vamos lá. Outro princípio importante, já na filosofia da arte japonesa, é Yugen, que significa mistério, charme sutil. Os dois ideogramas que compõem a palavra significam, respectivamente, mistério e obscuridade. Segundo Darcy Yasuko Kusano, Yugen possui um significado além das aparências. Os fatores primordiais que constituem o Yugen são a beleza e a elegância, aliadas à suavidade, o refinamento físico e espiritual. São igualmente expressões de Yugen a beleza ideal, sublime, com uma aura de mistério. Um haikai tem Yugen se ele consegue abordar um assunto de maneira inusitada, mas com sutileza, sem ostentação ou vulgaridade. Assim, por exemplo, neste poema de Basho. Dia de finados, do jeito que estão, dedico as flores, na bela tradução de Paulo Leminski. Em seu comentário a esse poema, o tradutor diz: na festa de Ulambama, os japoneses homenageiam os mortos. Neste dia, todos colhem flores para levar aos que já se foram. Basho também é um budista, articulado com os ritos da tribo. Porém, no haikai que escreve em homenagem aos mortos, o poeta apresenta uma subversão súbita. As flores que vê, Basho oferece sem tirá-las do pé. Uma afirmação de vida, um sim para a poesia. Basho se comove e não retira as flores do chão para poupar a vida dessas plantas. Dois conceitos essenciais da filosofia da arte japonesa, que comentaremos a seguir, são os de wabi e sabi, presentes em todas as artes tradicionais influenciadas pelo Zen budismo, desde a poesia, arquitetura e pintura, até os arranjos florais e a cerimônia do chá. Sabi é o conceito que se aplica a poemas caracterizados pelo clima de solidão e de tranquilidade. Um texto tem sabi quando mostra a calma, a resignada solidão do homem em meio ao universo. Conforme Hamitsch, um autor alemão, a imagem de uma simples cabana, possivelmente solitária, um nobre cavalo amarrado, este é o sabi. O que caracteriza o conceito de sabi, conforme esse autor alemão, é a ausência de uma beleza óbvia. É a beleza do incolor, em contraste com a beleza resplandecente. É a beleza do transitório, contrastando com a beleza do exuberante. É a beleza enrugada, porém sábia, da idade, diante da beleza cheia de forças, mas imatura, da juventude.
Alguém escreveu alguma coisa aqui? Não. Então, voltamos ao texto. Sabi sugere também tornar-se sereno, estar só, a solidão profunda. Um bom exemplo de Sabi é este poema de Kobayashi Issa, cheio de recolhimento e interiorização. Em solidão, como a minha comida, e sopra o vento de outono, na tradução de Paulo Franchetti. Ou ainda este, da poeta e monja budista Shioni, colchão de mendigo, cheio de graça, vozes dos grilos, na tradução de Alice Ruiz. O abi também significa solidão, mas desta vez com referência à vida do eremita, do asceta. Designa a tranquilidade da pobreza voluntária, do despojamento que liberta o espírito dos desejos que prendem ao mundo. A arte que tem o abi trabalha com o mínimo de elementos, apenas com aqueles suficientes para indicar a integração entre homem e universo. É a perfeição do imperfeito, a beleza do assimétrico, humilde, irregular, que compreende a visão budista da realidade como algo efêmero e mutável. Abre aspas. Os ensinamentos do Zen e, do mesmo modo, o caminho do chá valorizam a assimetria, pois só ela é livre de repetições, propiciando um desenvolvimento criativo. Além do mais, a simetria nos faz sentir, de modo muito forte, o momento da perfeição, e não é isso o que se deseja. Fecha aspas. Sen Sotan, no tratado Zen Sharoku, afirma que o verdadeiro abi é incompleto, não tem nenhum desejo próprio, nem anseio algum de perfeição. Um exemplo de wabi é o jardim de pedra e areia em um conhecido templo budista em Kyoto. Podemos lembrar também da seguinte história tradicional. Convidado por um nobre poderoso a mostrar sua perícia na arte dos arranjos florais, o mestre Ryoki é recebido no palácio, mas entregam a ele apenas as flores e uma bacia de água, sem os apetrechos necessários para se fazer o arranjo. Em poucos minutos, porém, Ryoki cortou as pétalas e as dispôs de maneira harmônica na água da bacia, com elegância e beleza. Numerosos poemas de Basho, Issa e Buzon têm o espírito de wabi, mas um poema que se destaca pela força expressiva é o Haikai de Shiki, traduzido por Maurício Arruda Mendonça. No meio do mato, a flor branca, seu nome desconhecido. Perguntas, comentários? Está tudo claro? Tudo confuso? Fiz um comentário ali do filme do Kurosawa, o Madadaio. Ah, sim. Que é um filme muito bacana, que eu acho que traduz muito bem isso que você estava apresentando a respeito da circularidade do tempo para os japoneses, marcado pelas estações do ano. Porque esse professor, ele é um professor de literatura alemã,
né, no Japão, na Segunda Guerra. Aí, o Kurosawa, inclusive, vai abordar essa questão também, né, das coisas externas. Mas todo ano os alunos se reúnem para comemorar um aniversário. E esse ciclo de tempo vai mostrando também o envelhecimento dele. Então, assim, muito assim, o filme ele é todo assim, com esses flashes, assim, parecendo essa ideia mesmo do haikai, sabe? Eu acho que tem essa correlação. Eu achei, quando você estava falando, eu fui me lembrando. Então, eu penso que alguém falou que queria jogar fora o fichário, talvez seja a partir dessa mudança de concepção de tempo, né? Acho que talvez seja um primeiro caminho, né? Assim, porque aí assim, você começa a ver as coisas de modo mais presente, assim, aprender as coisas, né? É uma tentativa, né? Ou Muito praticar o interessante, abi, Ângela. Oi? ou praticar o abi. É difícil. Aí a solidão do asceta, né? Do eremita, do monge, né? Diferente de Sabi, que é a solidão, mas num outro aspecto, né? Esse jardim de pedra e areia em Kyoto, depois procurem no Google Imagens, é algo assim muito estranho e muito belo. Aliás, é a beleza sutil, né? É o próprio conceito de beleza sutil, essa estranheza, né, que foge do óbvio, que foge do comum. Alguma outra questão? Comentários? Bem, hoje falamos muita coisa, principalmente de aspectos mais filosóficos, né? Inclusive, eu abri um parênteses dentro da apresentação do tema, né, sobre Haikai, para falar mais sobre a filosofia da arte e a visão de mundo de Basho, porque sem isso nós não entendemos a poesia japonesa. Aliás, o primeiro autor ocidental a escrever sobre o Haikai foi um jesuíta japonês, o padre João... Agora me foge o nome. Foi um jesuíta português que escreveu os primeiros livros a respeito da cultura japonesa, o primeiro dicionário de japonês, a primeira gramática de japonês. E ele faz também a primeira referência ocidental ao Haikai, que ele vai chamar assim, de uma maneira depreciativa, né? De uma poesia baixa e vulgar. Ele não dá importância nenhuma, né, ao Haikai, isso no século XVI. Aí, 4 séculos mais tarde, o Armando Martins Janeira, um diplomata português, né, ele vai para o Japão, escreve vários livros muito interessantes sobre o Japão, só que a opinião que ele tem a respeito do Haikai é tão preconceituosa quanto a daquele padre 400 anos antes. Ele vai dizer que o Haikai não traduz nenhuma ideia filosófica ou religiosa, nenhuma noção de ética, não tem nenhum conteúdo histórico, que é um divertimento, né? Uma poesia boba, frívola. Enfim, ele vai desconsiderar completamente o Haikai. E ele vai comparar o Haikai com a poesia ocidental, com a Divina Comédia, o Paraíso Perdido, né? O Fausto. Como quem diz, na poesia ocidental nós falamos de grandes questões
filosóficas, éticas, religiosas. E o Haikai, essa bobagem, né? Ele respeitava o teatro nó, inclusive traduziu várias peças de teatro nó, e ele considerava que o nó, sim, tinha importância, talvez por serem poemas mais longos, né? Aí, na opinião dele, por causa disso, teria mais conteúdo. E uma pessoa que não está habituada à cultura japonesa, todo esse repertório que nós discutimos aqui, se nós pegarmos, sei lá, né, para o nosso cunhado, para algum primo, para o nosso sogro, e lermos o poema Velha Lagoa, salta o sapo, rumor de água. Se eu ler esse poema para minha sogra, por exemplo, bom, se eu aparecer na frente da minha sogra, eu já apanho. Se eu aparecer e ainda recitar esse poema, eu apanho 2 vezes. Ela pega aquela vareta de bambu do mestre Zen e me dá umas cacetadas. O homem já se viu ficar falando essas bobagens, sapo saltando, eu lá tenho a ver com esse sapo. O mestre pode ser a sogra. Pois é. Ou a sogra pode ser o mestre. Ou seja, Você não sabe, para alguém né? leigo, esse tipo de poesia não quer dizer nada, é bobagem. É por isso que é necessário, né, nós termos esses conceitos filosóficos para sabermos onde que nós estamos pisando e sabermos que esses poemas não são bobagens, né, não são coisas aleatórias, não é qualquer achismo, né, qualquer insight, não. Tem ideias filosóficas profundas aqui. Mas para entender o Haikai, você precisa mergulhar, né, no espírito do Zen. Por isso, hoje, eu preferi abordar mais, né, esses temas filosóficos. Aí, na semana que vem, nós voltaremos a tratar do Haikai propriamente dito. Alguma outra questão, comentário? Por mim, podia ficar na filosofia do Zen o resto da vida. Eu sei que não é Difícil, objetivo. Mas muito difícil. Mas é muito bom isso. Nossa, é muito bom. Para mim, perde todo o sentido do que a gente conhece de filosofia ocidental. Para mim, vira lixo, desculpa, mas vira lixo. Tudo que tem no Ocidente é o meu sentimento, sabe? Agora, falando da tua sogra, meu filho, se eu estava aqui, eu tive que sair, fazer um negócio, conversei com algumas pessoas. Se as pessoas estão sentindo na pele o que é o Bolsonaro e não conseguem entender, imagina entender um Haikai, né, meu filho? Sinto muito. Mas, Rosângela, mas é justamente, às vezes a gente não entende essas pessoas que votaram no bolsonarismo, que são bolsonaristas, porque a gente não tinha chave de leitura, a gente não tem chave de leitura para entender aquele contexto, tal qual essas pessoas não têm chave de leitura para ler o Haikai. Então, às vezes, falta uma perspectiva também. Não sei. Mas e o sentir? Quando você sente na pele, eu estou falando literalmente, como você não para pensar nisso, sabe? Como você não para ter um outro olhar, ou pelo menos prestar um pouco de atenção? Eu acho assim, né, a genética talvez fale que eu esteja errada, mas a gente não nasce sabendo, né? E a gente experimenta o mundo. E esse aprendizado vem da tua experiência. Agora, se você está de olhos vendados e não percebe, o teu corpo diz muito. Se você não está prestando atenção, eu não sei, eu penso assim, não sei. Eu sei o que você está falando, eu entendo, concordo. Mas eu acho que existem alguns passos que a gente pode dar só pelo fato de você se auto-observar. Não sei se eu estou falando muita bobagem, mas... Nós podemos fazer uma relação entre o seu comentário, né, mais político, aquilo que nós falamos antes, sobre o Zen, que nos ensina a ver o aqui e o agora. Então, de repente,
quando a gasolina aumentou, né, na época da Dilma, e foi para 2,50, aí teve aquela chiadeira, né? Onde já se viu pagar 2,50 a gasolina? Que absurdo! Agora a gasolina está 7, né? Mas tem pessoas que não veem, não falam, não escutam, enfim, se fazem de surdas mudas, né? Aí é não viver esse aqui agora. Então, o Zen nos ensina a ficarmos centrados naquilo que está acontecendo, além de toda a questão histórica, política, sociológica, também tem essa questão psicológica, né? Digamos assim. Eu vou escolher algo que eu gosto, algo que eu não gosto. Aí, se eu não gosto do PT, qualquer coisa que o PT faça é horrível. E se eu gosto do Bolsonaro, qualquer coisa que o Bolsonaro faça é uma maravilha. Então, é uma falta de discernimento, né? É uma falta de vivenciar o aqui e agora, sem rótulos, né? Sem preferências pessoais, né? Que é algo que o Zen enfatiza muito, esse não opinar e não ter preferências. Você estar aberto para as coisas que acontecem na sua frente e olhar diretamente para elas.